No vídeo de hoje, Endrick no Lyon. É uma boa pro Endrick? Aumenta, coloca o Endrick no radar da Copa do Mundo, aumenta chances? Eu vi gente dizendo, pô, é mais fácil o Endrick ir pra Copa agora, que ele vai voltar a jogar, vai ter minutagem, vai estar na Liga Francesa, do que o Neymar. Rapaz, pode ser mesmo, hein? Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 600, 450 mil inscritos por aqui. São 6h50 da manhã. Me perdoem se o raciocínio não tiver, mas é o único horário, a única brecha da minha agenda para gravar o vídeo hoje. Mas estou aqui para garantir o seu almoço. E garantindo na Golcase descontos incríveis nesse mês de novembro, nesse mês da Black. A garrafa Urban por menos de R$ 70. É o menor preço do ano. Garrafa Flip Pro por menos de R$ 150. Vai lá no site da Golcase, coloca o meu cupom GOLJORGE na hora de fechar a compra, desconto nas compras acima de R$ 99. Pô, Jorge, mas aí eu comprei a garrafa Urban, menos de 70, não consigo pegar o desconto do teu cupom. Inclui uma capinha na compra, pronto. Passou dos 99, você tem o descontão. GOLJORGE é o meu cupom na Golcase, que é parceira do canal do Jorge Igor. Link na descrição e no comentário fixado deste vídeo. Vamos à notícia que está no GE, apuração do CAE Mota. Lyon encaminha acerto com o Real Madrid por empréstimo de Endrick. Espanhóis dão ok para a liberação do jovem de 19 anos por 6 meses e já alinham contrato com o clube francês para acordo com previsão de ser assinado em dezembro. Então já está naquela fase de troca de minutas de contrato. E a ideia é assinar com essa antecedência, passa a valer no dia 1º de janeiro o contrato, um empréstimo, que é quando a janela reabre, e teria duração de 6 meses. Então o Endrick jogaria a segunda metade da temporada no Lyon, de janeiro a junho de 2026. O staff do Endrick, quando consultado, procurado em off por jornalistas, deu uma sinalização ok, tá vendo com bons olhos. Oportunidade do Endrick recuperar um certo protagonismo, ter minutos e estar de volta. Eu acho que isso é central nessa decisão do Endrick. Estar de volta ao radar da seleção brasileira e do técnico Carlo Ancelotti. Próprio Ancelotti, até a matéria do CAE destaca isso, deixou portas abertas para o Endrick voltar à seleção brasileira. Mas avisou, ele precisa jogar. Essa baixa minutagem não vai fazer ele entrar no radar dos convocados. Então, esse cenário muda completamente a partir de janeiro, né? Porque, vamos lá, consultando aqui os números do Endrick na temporada. O Endrick na temporada entrou em campo uma única vez. Contra o Valência, ele jogou 11 minutos na goleada do Real Madrid por 4-0 no dia 1º de novembro. É impressionante, né? A temporada do Real Madrid começou na virada de agosto para setembro. O Endrick entrou em campo apenas 11 minutos no dia 1 de novembro. É uma minutagem inexistente. O Endrick ele não faz parte dos planos, simplesmente. O Real Madrid já jogou, só para pegar o número correto, 16 jogos na temporada. E o Endrick jogou 11 minutos de um jogo na temporada. O jogo que ele entra aos 34 minutos do segundo tempo. Realmente é inviável. É impraticável essa minutagem. Se você for comparar com a temporada passada, eu fui pegar também aqui os números de 24 e 25. O Endrick jogou 37 partidas e marcou 7 gols. No aproveitamento de agora, com o Xabi Alonso, esquece. O Endrick não chegaria nem na metade desse número de jogos até o fim da temporada. A não ser que alguém machucasse, tivesse uma lesão séria, o Mbappé, sei lá, vai operar o joelho, o outro foi embora, aí beleza. Não sendo assim, o Endrick, estou dizendo, o raciocínio tá lento, acabei de acordar. O Endrick não teria minutos suficientes para se desenvolver, porque eu acho que também é outro ponto aqui que precisa ser debatido com muita atenção. O Endrick tem 19 anos. O Endrick ele é comprado pelo Real Madrid com 16 e vai para a Europa com 18, que é o que a legislação permite.
E óbvio que quando um garoto é comprado com 16, ele não está pronto e o clube pretende lapidar essa joia. Ele sabe que ele está comprando um cara que ele vai terminar de formar. E não se forma, com todo respeito, jogador do banco de reservas. Não se tem evolução constante no banco de reservas, sentado no banco aplaudindo o Mbappé jogar. Não tem. Você precisa jogar. Porque quando você está deixando no banco, e eu não estou dizendo aqui que o Endrick tem que barrar o Mbappé, pelo amor de Deus, não é isso. Jamais faria essa loucura. Mas se você tem... Quantos jogos? Deixa eu repetir, minha cabeça não vai decorar nada essa hora da manhã. 16, né? Se você já jogou 16 vezes na temporada e você só colocou o cara em um jogo por 11 minutos apenas, você está deixando muito claro que você não conta com ele e esse desenvolvimento não vai acontecer. Essa evolução não vai acontecer e você está desvalorizando, mesmo que de forma não intencional, um ativo do clube. Você foi lá, pagou uma grana para tirar o cara do Brasil, chega lá, o cara só esquenta banco, não joga, né? Não pisa no gramado, não tem oportunidade. Então você está desvalorizando, você está deixando esse ativo esquecido, você passa um recado para o mercado de desimportância desse cara, é muito ruim para todo mundo sai perdendo. Com uma joia como o Endrick, um cara que tem potencial. Eu não acho que o Endrick será o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Não acho. Mas acho que o Endrick tem um potencial enorme para se destacar na Europa. Para ser um bom nome do futebol europeu. Mas isso não vai acontecer se ele estiver sentado no banco. E vamos falar um negócio aqui. Até onde a gente sabe, de tudo que é informado, de tudo que é apurado, do que vem de bastidor... O Endrick tem sido profissional, até onde a gente sabe. O Endrick não está criando caso, o Endrick não vai para a imprensa cobrar titularidade, o Endrick não vai para a rede social dizer que está sendo sacaneado pelo Xabi Alonso. Ele está na dele. Ele está trabalhando, quietinho, fechou a casinha. Num primeiro momento, até pelos 37 jogos que ele entrou, participou, nem todos como titular, claro, mas 37 jogos. Ó, pra você ter uma ideia, temporada passada do Real Madrid foram 37 jogos no Endrick, né? Deixa eu ver quantos jogos o Real Madrid fez na temporada 24-25. 37 de quanto? Eles não jogam 80 jogos igual a gente joga aqui, né? Aqui que é essa loucura. Lá é diferente. O Real fez 68. Então ele teve mais da metade dos jogos do Real Madrid na temporada passada. Então quando você tá num quadro como esse, você pensa, tá, não é o ideal, mas nós estamos aqui. Estou tendo as minhas oportunidades, estou tendo os meus minutos, estou tendo as minhas chances, estou marcando gols, porque o Endrick fez gols na temporada passada, ele fez 7 gols com a camisa do Real Madrid na temporada passada. Então, naquele contexto, o que o Endrick devia pensar? Imagino, né? Não é o ideal, queria estar jogando mais, queria ser titular. Ao invés de 37 jogos, eu queria jogar, sei lá, 50 na temporada, dos 68. Mas é o que é possível nesse momento. Tá bom. Então, vou continuar por aqui. Prefiro continuar aqui jogando 37 partidas numa temporada no melhor clube do mundo do que estar num clube inferior. Beleza. Só que isso mudou para essa temporada. E com isso o pensamento do Endrick provavelmente mudou. Do Endrick e do seu status. Não, pô, agora... de 16 eu joguei 11 minutos, não dá. Aqui eu preciso ir. E aí a gente precisa falar da escolha. Antes de falar de seleção brasileira, que eu deixei para o final do vídeo, a gente precisa falar sobre a escolha. Porque ir para o Lyon, que é um clube que disputa a competição europeia, não é um clube de Champions League, infelizmente para o Endrick. O Lyon está na Europa League. Inclusive, o Lyon tem 3 vitórias em 4 rodadas da Europa League. É o 7º colocado, está na zona de classificação direta. A Europa League tem um formato idêntico ao da Champions, né? Com 36 times, uma classificação única. 8 se classificam direto para o mata-mata. Do 9º ao 24º tem repescagem para cruzar com os 8 que se classificaram direto. Então, o Lyon está nessa realidade. O Lyon, ele está jogando uma competição que tem equipes como Roma, Rangers, Porto, Fenerbahçe, Aston Villa, Stuttgart, Freiburg, Nottingham Forest, Celtic. Aqui não é a nata do futebol europeu.
mas são equipes que vão possibilitar enfrentamentos interessantes ao Endrick. Deixa eu pegar até qual é a tabela que o Lyon tem na Europa League, porque obviamente que ele não vai enfrentar essa galera toda, né? O Lyon, são 8 jogos que você faz na primeira fase, o Lyon já fez 4 desses 8 jogos. Então na Europa League, ó, o Lyon já jogou contra o PAOK da Grécia, o Young Boys da Suíça, o Go Ahead Eagles da Holanda e o Betis da Espanha. Foram esses os 4 confrontos que o Lyon fez na competição. São confrontos que dão a possibilidade de um jogador aparecer, evoluir, se desenvolver. É interessante para o Endrick. Claro que é interessante. Ele está indo para um clube, então, que tem competição europeia no calendário. Ele está indo para um clube que, no campeonato francês hoje, é 6º colocado, inclusive acabou de perder o clássico pro PSG. Está a 7 pontos do líder PSG, mas briga por vaga em competição europeia. E o Lyon geralmente fica nessa faixa de tabela, brigando por vaga de competição europeia, não à toa está na Europa League. Então, dentro de várias possibilidades que poderiam surgir, me parece uma possibilidade interessante. Interessante em termos competitivos. A Liga Francesa não é do nível da Liga Espanhola, realmente, não é. Não é. O Lyon não é do tamanho do Real Madrid, não é. Então, claro que tem uma perda nessa decisão, mas é a perda necessária, é o que é possível fazer. Estamos entre o ideal e o possível, lembra? O bingo do canal, essa faz tempo que a gente não usa. E o possível nesse momento é pegar uma oportunidade como essa e fazer desse meio limão uma baita de uma limonada, que é o desafio do Endrick agora no Lyon. É muito melhor ir para o Lyon, por exemplo, do que você se transferir para um time de rabeira de tabela na La Liga. Eu acho muito melhor ir para o Lyon do que para o Oviedo, por exemplo. Porque o Real Madrid poderia emprestar, mantém na Espanha, né? Joga no Levante, joga no Girona. Eu acho muito melhor jogar no Lyon. Joga na segunda divisão espanhola, manda ele lá pro Racing Santander, pro Las Palmas, pro La Coruña. É melhor ir pro Lyon. Com certeza é melhor ir pro Lyon. Você está jogando uma Europa League, o campeonato francês, você vai se medir contra o PSG, contra o Olympique de Marseille e tal. Vai ter um contexto em tese mais favorável. E claro que isso aumenta as chances do Endrick estar, eu não digo estar na Copa, estar garantido, mas de voltar ao radar. Pelo menos no radar. Porque nesse momento ele está fora do radar. Ele e o Neymar estão fora do radar nesse momento, por questões completamente diferentes. O Neymar está fora do radar da seleção brasileira porque ele não consegue mais desempenhar fisicamente no nível que se espera, no alto nível, no nível elevado, né? No nível de elite. O Neymar não consegue mais. E Copa do Mundo é elite, topo, os brabo, os melhores do mundo. Neymar não consegue jogar nesse nível. Aliás, eu até pretendo fazer essa semana, talvez amanhã, um vídeo sobre a entrevista que o Casimiro deu à Globo, falando de Neymar e falando de redes sociais. Eu concordo com um ponto e discordo de outro, do Casimiro, desses 2 temas que ele abordou, de uma entrevista muito interessante do volante da seleção brasileira. Mas voltando, tentando não perder o fio às 6h50 e pouco da manhã, agora já são 7. Para o Endrick voltar a entrar em campo é estar no radar. É impossível convocar um jogador que não entra em campo, que entrou 11 minutos na temporada inteira. Impossível. Ele pode ser o fenômeno, cara. Ele pode ser o Neymar no auge. Lembra do Neymar Prime do PSG, das 2 primeiras temporadas do PSG, ou do trio MSN? Pode ser aquele Neymar. Se ele passou a primeira metade da temporada no banco em 15 dos 16 jogos e nem entrou, fora os que ele nem relacionado foi, esquece, não tem como chamar. Não tem como. Você não consegue justificar a convocação. Pô, mas por que você convocou o cara? Pô, o cara não joga. Então o Endrick volta a aparecer no radar. Comissão técnica vai, peraí, vai pegar um joguinho do Lyon no campeonato francês, vai assistir, vamos ver o moleque jogar. Hoje o Endrick vai jogar, vai começar como titular. Vamos dar uma olhada. Europa League, o Endrick entrou, jogou 40 minutos, 45 minutos, entrou no intervalo. Vamos dar uma observada. Beleza, aí você discute. É difícil para o Endrick porque ele já largou atrás, porque ele vai entrar numa competição com outros jogadores que, além de estarem tendo minutos nos seus clubes, serem titulares na grande maioria deles, dos convocados,
São jogadores que já estão sendo aproveitados pelo Carlo Ancelotti. E o Endrick não. Nesse ciclo aí, né, ele não está fazendo parte dos planos das convocações. Então ele sai atrás. Mas ele tem tempo ainda para chegar lá. E repito, ele tem só 19 anos. Com 19 anos é mais fácil correr atrás de algumas coisas, né? Bem mais, né? Ele tem 19 anos. Então ele tem tempo para mostrar ao técnico da seleção brasileira que ele ainda pode ser uma opção viável pensando em Copa do Mundo. Acho muito difícil, acho que a concorrência está grande, acho que o Endrick já ficou para trás pensando nessa Copa, mas é um movimento que eu faria. E é um movimento que, se não for suficiente para essa Copa, por já estar muito em cima, porque o Ancelotti vai divulgar a lista de março e ele já disse que a lista de março provavelmente será uma lista que vai indicar a lista definitiva de junho para a Copa do Mundo. É a próxima convocação. É pouquíssimo tempo para o Endrick. Mas se não der tempo, pegando o fio de volta, para recuperar esse espaço, essa Copa agora, você já começa a construir para o ciclo de 2030. E é o que o Endrick tem que pensar. Ele tem 19 para 20 anos, na próxima Copa do Mundo ele vai ter 23 para 24 anos. Então a hora de construir isso é agora. A hora de construir uma carreira na Europa, de verdade, tentar se consolidar. Outros jogadores já fizeram esse tipo de movimento e muitos foram bem-sucedidos. Eu acredito no potencial do Endrick, eu acho que ele tem tudo para ser bem-sucedido. Acho que o Endrick precisa jogar até mesmo para ele entender o que ele vai ser melhor, onde ele vai ser melhor e maior. Se é como um centroavante, se é como um segundo atacante. Acho que você só vai descobrir isso tendo chance. E eu espero que o Lyon dê os minutos que o Endrick precisa, porque também não adianta, né? Você vai lá, faz o movimento. Vamos trazer o Endrick. Oh, legal, seja muito bem-vindo. Pô, maravilhoso, adoramos você. Aí o cidadão não bota o Endrick para jogar. Aí o que adianta? É o Paulo Fonseca, o português, o técnico do Lyon. O que adianta? Ir para lá e não jogar. Tem que botar o cara para jogar. Paulo Fonseca, que ele mesmo treinou a Roma, treinou o Milan, treinou o Braga, vários clubes em Portugal, Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca. Muito bem, tá lá na sua segunda temporada no Lyon. Tem que botar para jogar. Se o Lyon tá fazendo um movimento de trocar essa ideia com o Real Madrid, não, vamos trazer para cá, é porque tem interesse, é porque tem vaga, é porque tem brecha. Que assim seja, que o Endrick tenha os minutos que ele merece. Eu gosto bastante do Endrick. Pessoalmente, gosto muito do Endrick. Já tive 2 contatos com o Endrick, uma entrevista exclusiva, inclusive, que a gente fez lá na TNT Sports. E o Endrick é um garoto, aí é uma questão agora que vai fora de campo, né? O Endrick é um garoto extremamente educado, gentil, sem dúvida, já tomou porrada em vídeo aqui no canal. Quando ele começou, quando ele foi para a Europa, vocês sabem minha linha de trabalho. Vocês sabem. Eu posso gostar do cara, ter simpatia, ter carinho, ter qualquer coisa. Mas se eu precisar criticar, essa é a natureza do meu trabalho. Crítica e elogio. Eu vou fazer a crítica, não tem conversa. Quando o Endrick começou a dar aquelas declarações meio bizarras lá de Bob Charlton, não sei o que, eu falei, porra, Endrick, segura, irmão. Tá demais. Tá um pouquinho demais. E ele fechou a casinha. Então, quando tiver que elogiar, elogio. Quando tiver que criticar, critico. Mas o Endrick, no trato, nos 2 contatos que tive com eles, me transpareceu ser um cara muito educado, muito gentil, de base, formação, base familiar. Isso é muito importante e, infelizmente, nem todos têm essa felicidade. Então, eu torço demais. A gente, quando eu digo que quando a gente entra no futebol, já disse isso algumas vezes, a gente continua torcendo pelo nosso clube. Normal. No meu caso, pelos meus clubes, né? No meu caso é plural. Super normal. A gente continua torcendo. Talvez diminua um pouco a intensidade, ou até aumente a intensidade, geralmente diminui. Mas a gente continua torcendo, a gente fica menos fanático, um pouco mais racional, mas continua torcendo. Para com esse papo, não acredita nesse papo que jornalista não tem time, jornalista se distancia. Não, ele continua. Mas a gente também começa a torcer pelas pessoas. Então o Endrick é um cara pelo qual eu torço de verdade, assim, para dar super certo, porque eu acho que ele tem potencial e me parece ser um cara do bem. E a gente tem que torcer para as pessoas, assim, a gente tem que torcer pelo sucesso das pessoas, né? Infelizmente a gente está num país onde se torce muito pouco pelo sucesso dos nossos, né?
a gente muitas vezes é invejoso, né? Tô me colocando, eu sou brasileiro. Eu não me excluo, não, eu não sou suíço, espanhol, não, eu sou brasileiro. Então, todas as coisas boas, virtudes e mazelas da nossa sociedade, eu tô dentro. E muitas vezes se tem no Brasil inveja do cara que faz sucesso. Ao invés da gente aplaudir o cara que faz sucesso, o cara que conseguiu êxito, o cara que está em crescimento, parece que tem gente que torce contra o cara, que faz questão de, tá vendo, velho? E eu acho que é muito ruim, é destrutivo esse pensamento, não colabora com nada e não te faz crescer. Inclusive, eu acredito nessa coisa de que o que a gente faz, as nossas ações, elas se voltam em algum momento para nós, assim. Eu acho que a roda gira legal, legal. Então, eu acho que tudo que você joga para o universo de pensamento volta para você um dia. Então, eu desejo o melhor para o Endrick, espero que essa transferência realmente aconteça e vou acompanhar, na medida do possível, da minha agenda, os jogos do Endrick no Lyon e vou ficar muito feliz de ver o Endrick crescer, se desenvolver, porque o que ele mostrou no Brasil foi um negócio incrível. Ele deu um título brasileiro ao Palmeiras na reta final em 2023, com 17 para 18 anos. Então ali tem uma joia que precisa ser lapidada, mas não se lapida joia em banco de reservas. E o Endrick entendeu que vai ter que fazer esse movimento. E eu acho que é o melhor movimento possível para todas as partes. Você, o que pensa? Deixa a sua opinião nos comentários, espero que você tenha tido um bom almoço, espero que o meu raciocínio não tenha sido tão confuso hoje, porque eu mal acordei. Peço desculpas. Amanhã estaremos aqui. Talvez amanhã eu tenha que gravar no mesmo horário. Tá difícil, irmão. Mas tá bom, não tem que reclamar não. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.